Olá pessoal, tudo bem? Então vamos para mais uma aula de aspectos históricos e formatação do produto turístico. Hoje eu vou trazer para vocês algumas personalidades que fizeram parte da nossa história brasileira, né? Principalmente no que tange a esse momento que nós estamos estudando, que é a colonização do nosso país, tá? Então eu vou começar falando para vocês sobre um homem, né, que eu acredito que pelo nome dele de batismo muitos acabem não associando, que é Sebastião José de Carvalho e Melo, conhecido como Marquês de Pombal. Ele foi um diplomata e primeiro-ministro português, né? Marquês de Pombal era filho de Manuel de Carvalho e Ataíde e de Teresa Luísa de Mendonça e Melo. Ele nasceu em Portugal, na cidade de Lisboa, em 13 de maio de 1699. E ele faleceu em Pombal no dia 8 de maio de 1782, tá? Marquês de Pombal, ele começou a cursar a faculdade de Direito na cidade de Coimbra, porém ele largou os estudos de Direito para ingressar na carreira militar. Na carreira militar ele percebeu que não era praia dele, ele não se adaptou e acabou deixando. E com isso ele passou a utilizar as suas horas vagas, o momento que ele tinha de descanso, para estudar política, legislação e história. Ele foi embaixador representando Portugal, tanto na Inglaterra quanto na Áustria. Mas a sua ascensão, ele viria a ter uma visibilidade maior quando, no ano de 1755, a cidade de Lisboa sofre um terremoto e ela é destruída. E ele ajuda a planejar toda a reconstrução da cidade de Lisboa. Aí o rei Dom João I fica de olho nele, né, e acaba trazendo ele para trabalhar diretamente como o seu ministro, né? E ele passa a ser o primeiro-ministro de Dom José I. Né? E aí depois, no ano de 1769, é que ele adquire o título de Marquês de Pombal, tá? Bom, o Marquês de Pombal, ele fica muito conhecido através das reformas pombalinas, que são chamadas reformas pombalinas, e ele era muito influenciado pelo movimento que estava acontecendo na Europa, e esse movimento era chamado Iluminismo. O Iluminismo, ele colocava a razão sobrepondo a fé. E aí ele começa a trabalhar economicamente para deixar que Portugal se tornasse independente da Inglaterra. Né? Para que isso acontecesse, as reformas pombalinas que acabaram acontecendo foi a criação da Companhia para a Agricultura das Vinhas de Alto Douro, a criação geral das reais pescas do Reino de Algarve. Ele implantou um novo controle de cobrança de impostos, ele proibiu a escravização dos índios, ele proibiu a discriminação dos judeus convertidos lá no período da Inquisição, né? Então, ele se preocupou em modernizar a educação, né? Modernizar as faculdades de medicina, as faculdades de matemática, né? Porque até então a educação ela ficava por conta da Igreja Católica. Então ele se preocupa aí em dar uma alavancada, né? Fazer com que Portugal avançasse aí no tempo, tá? E aí no Brasil as reformas pombalinas trouxe para o Brasil algumas mudanças, né? Que foi a criação da Companhia do Grão-Pará e do Maranhão, a criação da Companhia Geral de Pernambuco e da Paraíba, a extinção definitiva das capitanias hereditárias, que nós iremos ver nas próximas aulas. Ele elevou o Brasil a um vice-reino de Portugal, e ele acaba também expulsando jesuítas, né, daqui do Brasil, né, porque ele acusava os jesuítas de promover a resistência dos índios a Portugal,
né? Então ele acabou expulsando aí e confiscando muitos bens da Companhia de Jesus aqui no Brasil. E ele já tinha feito a mesma coisa em Portugal, tá? Bom, essas reformas pombalinas aqui no nosso país, elas acabaram impactando diretamente na produção e no controle da atividade mineradora, né? Então, isso acabaria sendo uma das causas da Inconfidência Mineira, né? Então, Marquês de Pombal, ele teve a sua importância, o seu peso aí dentro da nossa história, tá bom? E agora vamos ao próximo outro personagem desse período aí inicial do processo todo de colonização do nosso país. Ele é considerado pelos historiadores como sendo um homem simpático e muito tolerante, né? E além de ter sido um grande administrador, né? Diziam que ele tinha um grande talento na parte que envolve e que tange a administração. Seu nome era Johann Mauritius van Nassau-Siegen. Ele nasceu em um castelo em Dillenburg, na Alemanha, no ano de 1604. Ele é conhecido por todos nós como Maurício de Nassau. Ele era filho de uma tradicional família nobre da cidade de Nassau, né? E ele acaba vindo para o Brasil, na cidade de Recife, no ano de 1637. Ele veio ser um governador da colônia por 7 anos. E ele acabou aí ainda ficando no mandato que foi prorrogado, né, prolongado por mais 5 anos. Né? Então, assim que ele chegou aqui no Brasil, Maurício de Nassau, ele começa a organizar militarmente, né, o povoado, a região ali de Recife, para expulsar os lusos hispano-brasileiros que tinham naquela região, né? Que aquela região onde é a cidade de Recife tem essa forte influência holandesa, tá? Então, ele que foi o responsável por expulsar tanto os espanhóis quanto os portugueses que estavam ali nessa região, né? Ele expulsou eles para além do rio São Francisco, tá? Ele restabeleceu na cidade de Recife a produção que envolve os engenhos de açúcar também, né, para recuperação. Ele conseguiu um dinheiro para recuperar aí os engenhos de açúcar. Então, Nassau, ele ficou responsável, ele acabou desenvolvendo toda essa questão da economia açucareira na região do Nordeste brasileiro, porque ele trouxe métodos aperfeiçoados aí do cultivo da cana-de-açúcar e do fumo, tá? E ele foi também responsável na região do Recife pela drenagem de vários terrenos, construções de canais, de diques, de pontes, o Jardim Botânico, do Zoológico, do Museu Natural e também do Museu Astronômico, tá? Porque ele tinha uma bagagem cultural muito grande, porque ele estudou lá na Alemanha, em ótimos colégios, e ele tinha uma noção de vida muito diferenciada. E ele acaba aí alavancando toda essa questão, né, dessa invasão holandesa que teve aí na cidade do Recife, que acabou também fazendo com que crescesse, né, se desenvolvesse essa região, tá bom? Então agora vamos ao próximo personagem. No dia 22 de abril do ano de 1500, chega aqui ao Brasil a esquadra de uma personagem muito importante da nossa história, que é Pedro Álvares Cabral, que foi um navegador e explorador português responsável por encontrar, né, as terras que hoje pertencem ao Brasil. Né? Lembrando que, claro, que a América, como nós já vimos, foi achada, né, por Cristóvão Colombo lá em 1492, tá? Então, em 1500, Pedro Álvares Cabral chega
ao Brasil com a sua esquadra. Tá? Então, Pedro Álvares Cabral, ele nasceu no ano de 1467 no castelo de Belmonte, localizado na parte baixa, na beira baixa de Portugal. Tá? Ele fazia parte de uma família muito nobre de Portugal, conhecido como os Cabrais. Ele era de uma linhagem muito famosa, que pertencia ali aos primeiros reis da Macedônia. Então, existe até brasão da família de Cabral, tá? Então, os primeiros feitos, né, as coisas mais importantes, né, que Pedro Álvares Cabral fez, ele tentou chegar às Índias e acabou chegando, né, ao Brasil. Então, ele foi encarregado pelo rei Dom Manuel I de Portugal para comandar o que foi chamada da segunda expedição às Índias, que foi no ano de 1500, que a primeira expedição foi através de Vasco da Gama. Então, a segunda expedição, que era para chegar às Índias, mas também acaba chegando ao Brasil no ano de 1500. Né? Essa esquadra de Pedro Álvares Cabral, que chegou aqui no Brasil no ano de 1500, era composta de aproximadamente 13 naus e mais de 1000 homens vieram nessa expedição de exploração. Né? E quando ele chegou aqui no Brasil, né, ele se deparou com um cenário totalmente diferente do que ele estava acostumado, né? Ele acabou aí se deparando com os nossos índios, né? Os indígenas brasileiros que já estavam aqui na sua chegada. Então, quando ele chega aqui no Brasil, ele acaba levando depois informações ao rei de Portugal sobre essa nova descoberta e pedindo aí que viessem mais navios para o Brasil, para a sua exploração, tá bom? Outra personalidade importante dentro da nossa história brasileira está o Padre José de Anchieta. Padre José de Anchieta, ele nasceu em 19 de março do ano de 1534, na cidade de Tenerife, no arquipélago das Canárias, na Espanha. José de Anchieta, ele era parente do fundador da Companhia de Jesus, Inácio de Loyola, tá? Bom, José de Anchieta, ele estudou em Portugal, porém ele sofria de uma doença nos ossos, ele tinha muitas dores, e aí por orientação médica, ele acabou vindo ao Brasil para ajudar aí nesse processo de contato com os índios. Ele veio para o Brasil jovem ainda, ele era um noviço, né, no período quando ele chega aqui ao Brasil, né? Então, qual era a missão de José de Anchieta? A finalidade dele era de ensinar e catequizar os nativos, os índios. Então, ele participou, né, da fundação da Vila de São Paulo, que hoje nós temos conhecida aqui como a cidade de São Paulo, ali no pátio do colégio, no centro da cidade. E ele teve José de Anchieta, né, além, claro, dele ser um padre, ser um noviço, ele tinha várias informações, ele estudou bastante, ele foi historiador, ele foi gramático, teatrólogo, poeta, né? Então ele merece aí um grande destaque, principalmente dentro da questão da literatura brasileira, dada a riqueza e a relevância aí de seus trabalhos, né? José de Anchieta, ele escreveu cartas trazendo informações e grandes fragmentos aí históricos e sermões que foi publicado pela Companhia Brasileira de Letras no ano de 1933, tá? José de Anchieta, ele foi beatificado no ano de 1980 e ele acabou sendo canonizado por ter milagres aí, né, direcionados a ele no ano de no ano de 2014, tá bom?
Outra personalidade que merece um destaque dentro da nossa história é o padre Manuel da Nóbrega. Ele nasceu na cidade de Portugal, na vila de São Fins do Douro, no ano de 1517. Ele estudou na cidade do Porto, ele estudou no Porto, né, em Coimbra, e também estudou na cidade de Salamanca, na Espanha. Mais tarde, ele acaba entrando também para a Companhia de Jesus, em 1544, e ele acaba tendo um grande destaque. Ele é considerado como um grande sacerdote dentro dessa questão da Companhia de Jesus, dos padres que vieram para o Brasil, para esse processo aí de converter os índios para a religião católica, que é chamado de catequização, né? Bom, durante a sua estada em terras brasileiras, ele acaba se tornando amigo muito próximo de Tomé de Souza e de Mendes Sá, né? E ajudou aí nessa questão, quando Mendes Sá ele acabou lutando, impedindo a invasão dos franceses e a hostilidade dos indígenas. Manuel da Nóbrega estava junto, né? Bom, Manuel da Nóbrega também esteve na fundação da primeira cidade da primeira capital do Brasil, que foi Salvador, e depois, mais tarde, ele também esteve presente na fundação da segunda capital, que foi a cidade do Rio de Janeiro. E, claro, né, ele também é muito importante porque ele esteve junto com o padre José de Anchieta na fundação do colégio em São Paulo de Piratininga, né, que é conhecido hoje lá no centro da cidade como o pátio do colégio. Então, todas as vezes que vocês levarem turistas para essa região da Sé e estiver na frente do pátio do colégio, vocês acabam falando dessas personagens, tanto o padre Manuel da Nóbrega quanto o padre José de Anchieta, né? Então, ele teve uma grande função aí como missionário aqui dentro do nosso país e, além disso, ele foi um grande conselheiro e articulador dentro dessa questão do poder político. E ele acabou falecendo no ano de 1570 na cidade do Rio de Janeiro, tá bom? Pessoal, aqui hoje foi algumas personagens. Nas próximas aulas trarei outras para vocês. Estou aqui na plataforma Teams, qualquer coisa é só chamar. Beijos!